Imagina que você está na prova oral do seu concurso de delegado de polícia e o seu examinador de processo penal te pergunta: candidato, o defensor público pode requisitar a instauração de inquérito policial? E aí? O que você responde? Meu nome é Felipe Dallavecchia, sou delegado de polícia no estado de São Paulo e professor, e essa é uma série de vídeos em que nós comentamos jurisprudência relevante para o concurso de delegado de polícia. Desde já eu peço para que você deixe o seu like nesse vídeo e também se inscreva no canal. E vamos então responder essa pergunta que eu fiz para você. A resposta para essa pergunta está no julgamento da ação declaratória de inconstitucionalidade número 4346 do Estado de Minas Gerais. Essa ADI, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, foi ajuizada pela Associação Nacional de Membros do Ministério Público, a CONAMP, e foi julgada no dia 13 de março de 2023. Nela, o STF analisou a constitucionalidade de dispositivo de lei complementar estadual, qual seja a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que em um de seus dispositivos previa aos defensores públicos a prerrogativa de requisitar a instauração de inquérito policial e também de requisitar outras diligências que se mostrem necessárias a apuração de crime de ação penal pública. Ao final do julgamento, o plenário do STF decidiu ser inconstitucional a norma estadual que confere à Defensoria Pública a prerrogativa de requisitar a instauração de inquérito policial. E os fundamentos dessa decisão são basicamente dois. O primeiro deles é o de que dispositivos como este, contidos em lei estadual, violam a competência privativa da União para legislar sobre o processo penal, que está prevista no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. E o segundo fundamento, que se relaciona ao primeiro, é o de que o poder de requisitar a instauração de inquérito policial, justamente porque está intimamente relacionado à persecução penal, deve ser disciplinado de maneira uniforme em todo o território nacional. E essa disciplina uniforme já existe. Consta do Código de Processo Penal, que em seu artigo 5º, inciso 2º, confere o poder de requisição de instauração de inquérito policial somente à autoridade judiciária e ao membro do Ministério Público. Portanto, respondendo à pergunta feita no início do vídeo, não, os defensores públicos não podem requisitar a instauração de inquérito policial. Mas aqui eu gostaria de fazer uma observação muito importante e que pode inclusive ser a pergunta seguinte do seu examinador de processo penal. Se você, na qualidade de delegado de polícia, recebe da Defensoria Pública um ofício informando a prática de um crime de ação penal pública, indicando provas, às vezes até trazendo provas documentais a respeito da prática desse crime, e ao final contendo uma requisição para a instauração de inquérito policial, o que você faz? Você amassa esse ofício, joga fora? Responde simplesmente que não vai cumprir, falando que o STF decidiu que os defensores públicos não podem requisitar a instauração de inquérito policial? É claro que não. Não é essa a postura que se espera do delegado de polícia do ponto de vista constitucional. Dizer que a lei estadual não pode conferir aos defensores públicos a prerrogativa de requisitar a instauração de inquérito policial significa tão somente que a lei estadual não pode conferir aos defensores públicos a possibilidade de dar ordens à autoridade policial para que instaure um inquérito policial. Requisição é sinônimo de ordem. Não se confunde, portanto, com requerimento. Em tese, portanto, o requerimento deve ser apreciado pelo delegado de polícia, que deve deferi-lo ou indeferi-lo sempre fundamentadamente. Já a requisição deve ser simplesmente cumprida, salvo, é claro, nos casos de flagrante ilegalidade, porque nesses casos nenhuma ordem deve ser cumprida. Mas, se a autoridade policial recebe, de quem quer que seja, notícia criminis relacionada a crime de ação penal pública incondicionada, a própria autoridade policial, em razão de suas atribuições, em razão de sua missão constitucional, deve, ela própria, apurar essa notícia criminis. Se já houver um substrato probatório mínimo que permita a instauração de inquérito policial, deve então ser instaurado o inquérito policial. Por outro lado, se a notícia criminis vem desacompanhada desse substrato probatório mínimo, de um mínimo de indícios de materialidade, de autoria, ou ainda, se essa notícia criminis é apócrifa, ou seja, anônima,
Então, o delegado de polícia deve proceder à verificação preliminar dessas informações, que se destina justamente a reunir esse substrato probatório mínimo, o mínimo do mínimo que permita a instauração de um inquérito policial de forma não temerária, para aí sim, no bojo do inquérito policial, a autoridade policial buscar indícios robustos de autoria e materialidade, se for o caso, proceder ao indiciamento dos autores da infração penal. Outra observação importante é a de que o STF reconhece a constitucionalidade de leis estaduais que confiram aos defensores públicos a prerrogativa de requisitar de quaisquer autoridades públicas e de seus agentes certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações ou quaisquer outras providências que se mostrem necessárias à atuação do defensor público. Portanto, por exemplo, se chega na delegacia de polícia um ofício assinado pelo defensor público requisitando o encaminhamento de uma certidão, requisitando o encaminhamento de uma cópia de um documento que já foi devidamente juntado nos autos de um inquérito policial e que obviamente não seja especialmente protegido por sigilo, esta requisição deve ser cumprida. O STF entende que essa possibilidade, embora não tenha previsão constitucional expressa, termina por permitir que a Defensoria Pública resolva administrativamente, portanto sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário, uma série de questões. Além disso, o STF entende que essa possibilidade está estritamente relacionada à própria atribuição da Defensoria Pública ao auxiliar os seus assistidos a obter documentos que, sem o auxílio dos defensores públicos, esses assistidos terminariam por não conseguir obtê-los. Além disso, essa possibilidade se relaciona à autonomia da Defensoria Pública, à sua função fiscalizadora e também à sua atuação coletiva. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo e também dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, porque lá eu vou deixar indicações de outros vídeos aqui do canal que também podem te ajudar a acertar questões importantes na sua prova. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!